dica, assim, pro senhor, né, que Adri, em vez de ficar rindo, ajuda. Um pedido muito, assim, né, que a gente merece, aula letiva, né, todos os dias que a câmera é ligada, né, você podia citar nossas notas, falar, assim, né. Mas já tá. Aí agora é engraçado isso, né? Porque o Bruno, o padrinho de vocês aí, ele mandou uma mensagem agorinha dizendo assim que um menino estava reclamando uma nota, que apareceu na avaliação lá que ele foi com 30, mas na verdade ele tinha ido com 50. Aí o pessoal do segundo ano acabou de me contar que, na verdade, não tá liberado essas notas para eles ainda. Então eu tô pensando aqui, onde esse menino viu essa nota errada desse jeito, né? Eu acho que tem algum equívoco aí na situação. Não, professor, Mas a nota tá liberada já, tá liberada por mim, né? Eu já coloquei no sistema. Agora a coordenação vai liberar para vocês, certo? Mas assim, eu posso adiantar uma coisa. Todos, não tem ninguém. Eu acho que não tem mesmo, não. Deixa eu só ver lá. Não tem ninguém de recuperação, não. Pelo menos esses que ligam a câmera, não. Entendeu? Então, Adri, a gente tá garantido numa parte. é. Outras veremos. É. Oi, está tudo bom? Então vamos lá, meninos. Nós queremos conversar hoje sobre Sócrates, ou assim, avançar, porque eu ia mudar o assunto hoje, né? Mas nossas aulas estavam um pouco assim, vamos assim dizer, um pouquinho mais refletidas e um pouco mais lentas. E aí a gente precisava de terminar a conversa sobre Sócrates agora, pelo menos suspender hoje a conversa sobre o Sócrates, certo? E aquela coisa básica do Sócrates seria como que se como que a gente faz para a gente filosofar, né? O método socrático propriamente dito que eu gostaria de tratar com vocês aqui, certo? Uma coisa que a gente já viu lá é ironia e maiêutica. Se vocês lembram daquela aula que nós fizemos, que eu acho que a Eduarda participou e teve uma outra jovem que eu me esqueci agora que participou da questão de que enquanto vai tendo aquela conversa, vou perguntando as coisas que eu já sei a resposta e eu sei que você também sabe a resposta, mas só que você não pensa na resposta, a gente vai ativando o conhecimento. Por que é ativando o conhecimento? Porque, segundo Platão, que é a mesma coisa de Sócrates, vamos assim dizer, né? Aonde está o conhecimento em Sócrates, meninos? O conhecimento está fora de você ou já está dentro de você? Conforme essas aulas nós já tivemos aí, claro, nós estamos mais de mês sem aula, né? O conhecimento está dentro de você ou está fora de você? Está dentro de você que é algo que você acessa ou está fora que é algo que você adquire? Tá fora é algo que eu adquiro. Pois é. Você está certa, mas você está errada. Tá, Eduardo Vitória? Você está certa porque tem teorias e são as mais famosas, que é justamente como você acabou de falar aí. São as teorias chamadas empíricas. Nós vamos estudar isso lá no segundo ano de forma um pouco mais detalhada. Então, para o empirismo, você tem conhecimento pela prática das experiências, certo? Mas para Sócrates não, minha querida. Para Sócrates não. Por Para que, Sócrates, tinha que a ter? teoria dele é que nós já temos todo o conhecimento possível dentro de nós. Na medida que você tem a capacidade racional, que você tem a capacidade de pensar, tudo que você pode conhecer já está aí na sua cachola. Discordo. Tá, tudo bem, mas você entendeu? A questão é, entendeu a teoria? E outra, pensa bem, nunca aconteceu na sua vida de você ver uma coisa acontecer e falar, mas para mim que eu já tinha visto isso antes. Já Parece sim. que está repetindo, tá vendo? Tá vendo? Já. Professor, É porque, na verdade, você já sabia. Isso se o Sócrates estiver totalmente certo. Na verdade, você já sabia. Só que precisou de acontecer para que você despertasse. Ah, é mesmo. Eu vou te ensinar matemática, por exemplo, Eduardo Vital. Só um pouquinho, tá, ô Matheus? Eu vou te ensinar matemática, por exemplo, e vou te falando, olha, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Não estou entendendo, professor. A ao quadrado é igual a B ao quadrado vai dar ao quadrado. Não estou entendendo, professor.
Olha aqui esse triângulo. Um triângulo retângulo. Olha, mede esse número aqui, mede essa distância aqui, mede essa distância aqui. Agora, veja se não é esse número ao quadrado mais esse ao quadrado, que é igual a esse ao quadrado. Ah! Entendi. Esse A eu entendi que para o empirista é algo que você não sabia e que entrou na sua cabeça a partir daquele momento. Para o Sócrates, você já sabia e naquele momento você apenas acordou o conhecimento que você sempre soube. Mas você não sabia que sabia. Aí precisou de uma aula, precisou de você ler um livro, ou ter uma experiência, ou ter uma tristeza, ou ter uma grande alegria. Alguma coisa aconteceu para que você ativasse o conhecimento. É mais ou menos isso, meninos. Matheus, pode falar. Tem dia que eu, tipo assim, eu penso num trem, aí quando é de tarde o trem acontece. Então, tipo uma intuição, né? Agora, o que acontece? Ô, Matheus, vamos só... Nós estamos na aula de filosofia, não é só para a gente falar das experiências, mas é entender como que se processa em conhecimento. Então, o que acontece? Você pensou numa coisa e essa coisa chegou de tarde e a coisa aconteceu. Mas nós temos as duas explicações. A explicação empirista do conhecimento, que é de fora e vem para dentro, né, Eduarda? E nós temos o conhecimento que é o conhecimento idealista, que já está na ideia dentro de você. O empirista falaria para você o seguinte: olha, Matheus, você é inteligente, o seu cérebro antecipa as informações, e você olhou, amanheceu o dia, eu estou olhando aqui, está meio fresquinho aqui. Então, quando aconteceu isso antes, chegou de tarde e choveu. Então, eu acho que vai chover hoje. Aí chega de tarde e chove. Você pensa, nossa, eu previ a chuva. Mas você fez uma análise do clima. Você fez a análise dos sinais e aí você viu que tinha grande chance de chover. Eu Certo? posso falar o que aconteceu comigo? Eu sonhei, na época eu estudava ainda no colégio exato. Naquela época o professor ainda dava aula pra gente, lá no exato. Eu sonhei que eu tava pulando no pula-pula e conversando com a Maria Luísa e com a Rafaela. E aconteceu do mesmo jeitinho. Eu falei assim, gente, que mão dela, que coisa estranha. Então, pode ser que seja uma intuição da sua cabeça mesmo, isso, ou pode ser apenas que tinha muita chance de você estar brincando um pula-pula, tinha muita chance de você encontrar com a Rafaela e a Maria Luísa, muita chance de fazer da forma que acontecia ali, né? Mas o que nós estamos falando aqui? Explicações, entendimentos, teorias. Qual que é a válida verdadeira? Todas, né? Qual que você tem que aceitar? Qualquer uma ou nenhuma, né? Mas é só para a gente entender que tem aqueles teóricos que defendem que o conhecimento já está na nossa cabeça e que tudo é apenas uma lembrança, certo? Ele chama o termo técnico é reminiscência, sabe? Anamnese, ou seja, amnésia é você esquecer de tudo, anamnese é você se lembrar de tudo, né? Então, ou seja, o procedimento é sempre esse de você estar lembrando uma coisa que você simplesmente só não sabia que sabia, mas você já sabia, né? E aí é o método dele. Qual que é os dois itens? Maiêutica e ironia. Maiêutica e ironia. Professor, isso para mim é grego, justamente, é grego. A maiêutica, certo? A maiêutica é... Nós já falamos em aula aqui, quem lembra disso? O que é maiêutica? O que é maiêutica? Eu não sei. Maiêutica. Maiêutica? É grego. É uma profissão. A profissão da mulher, da pessoa, né? Que ajuda as mulheres a ganhar neném. Em português, qual que é a palavra? Ah, as parteiras. As parteiras, justamente. Lembrei. E aí Sócrates disse, eu faço maiêutica. O que você faz, Sócrates? Eu faço parto. Eu ajudo as pessoas a parir. A parir o que, Sócrates? A parir as ideias que estão na cabeça delas. Entendeu? O Adrian, a Eduarda, o Guilherme, o Matheus, tá todo mundo cheio de ideia na cabeça. Só que essas ideias, elas podem ficar aí até vocês morrerem. E as ideias morrem com vocês. Mas se achar alguém que é capaz de fazer com que vocês deem à luz essas ideias, aí vai ser um mundo muito mais bonito.
muito mais interessante. E aí o Sócrates fazia isso. Ele ajudava as pessoas a dar à luz as ideias. Como que ele fazia isso? Por meio da ironia. O que é ironia? Quando você está fazendo ironia, você está... Me explica a ironia aí. Você é muito irônico. O que a pessoa muito irônica faz? Tipo, blefar. Tipo, você tá saindo, não, eu tô voltando. Tipo, Isso é ser coisa irônico. ao contrário. Por quê? Tipo contrário, mas na verdade, o que é o certo ali? É que, na verdade, ele já sabe a resposta. Tá saindo? Claro que você sabe. Eu tô saindo, eu tô com a mala nas costas aqui. Né? Aí, o irônico, ele já sabe a resposta e mesmo assim pergunta. E mesmo assim pergunta. Pergunta para quê? Para que você coloque para fora o que você está pensando. Entendeu? E a ironia Não. que o Sócrates fazia. Né? Ele chegava, ele já sabia a resposta e perguntava para você as coisas. O que você acha aí do governo? Ele já sabe que o governo é corrupto. Ele já sabe que o governo tem problema. Mas ele quer que você fala. Aí você pensa. Aí você fala, esse governo está muito ruim. Aí ele vai falar com você mais. Aquele exercício que eu fiz com vocês lá sobre o amor. Lembra do relacionamento lá, tal? Da pessoa que a gente gosta. Aí a gente já sabe a resposta, mas mesmo assim pergunta. Aí começa a te questionar. Mas ruim por quê? Né? Aí, ruim por isso, por aquilo outro. Mas por esse lado não seria uma coisa boa? Podia ser uma coisa boa. Mas, e vai, cada conversa, vai então agregando mais conhecimentos. E no final das contas, quem conhece, você passa a conhecer mais sobre as coisas que você estava pensando. Né? Essas duas coisas que ele fazia aqui, olha, conversa, é um debate. Ele dava a entender ao seu interlocutor com quem ele conversava que ele queria aprender. Tipo, eu quero que você fale para mim, Eduarda, como se eu quisesse aprender com você. Mas, na verdade, o Sócrates, o filósofo, já sabia as respostas. E aí, como você pensa que você está ensinando, aí você começa a pensar mais coisas para você poder falar essas coisas. Aí, enquanto você vai falando, você vai se enriquecendo do conhecimento. Meninos, isso é filosofar. Isso é filosofar. É a coisa mais gostosa que existe, é filosofar. Sabe? Você olha uma coisa, tem um papel aí, mas eu não estou entendendo nada disso. Aí você olha e você consegue pensar essas coisas. Entendi. Para que você entendeu isso aí, uai? Isso aí tem a ver com a sua vida? Não, mas eu entendi. Eu tive capacidade de pensar, inteligência suficiente para entender o que está aqui. Né? Vamos falar de ciência? Eu posso falar de ciência. Vamos falar de física? Eu posso falar de física. Vamos falar de matemática? Eu posso falar de matemática. Vamos falar de gravidez? Eu posso falar de gravidez. Vamos falar de adolescência? Eu posso falar de adolescência. E eu fico feliz pelo fato de poder, pelo fato de ser inteligente, pelo fato, agora, Adrian, pelo fato de eu não ser um ignorante. Quem que é o ignorante? O ignorante é aquele que não sabe. Você já conversou com alguma pessoa que a pessoa, não sei nada que você está falando, pode parar que esse assunto não está dando certo. Isso é muito triste. Agora, tem pessoas que qualquer coisa que você começa a falar com ela, ela tem uma mínima visão ou uma atenção para aquilo ali. Ou ela aprende com aquela conversa. Esse é o ato de filosofar, conforme Sócrates disse pra gente. Entendeu? Então, o filósofo, ele instiga a outra pessoa para que a outra pessoa, então, ela se solte, né? Se solte nas ideias e começa a pensar bem. E quando, viu, Eduarda e seus colegas todos aí, quando vocês estão falando com alguém e você sente que você está ensinando alguém, o que vai acontecer com você? O Sócrates dizia, você vai parar. O que causa em você, meninos? Olha a palavra que eu marquei aqui no texto. Felicidade? Felicidade. Você já sentiu isso, Adrian? Algum Eu dia na já. sua vida você não só sentir a felicidade só pela felicidade, mas a felicidade em por acaso você ter dito alguma coisa ou conversado com alguém e você sentiu que você ensinou essa pessoa, que você fez com que essa pessoa mudasse nível. Eu já. Entendeu? Isso é certeiro. Isso é certeiro. Pode ter certeza que essa sensação ela é ótima. E eu, mais que vocês, eu acho até agora, né?
Já senti isso muito. Porque eu sou professor, né? E quando a gente vê uma criança, um jovem, aquela... Ah, entendi! Quando você escuta essa expressão, é a coisa mais gostosa que tem. Sabe que, de fato, a pessoa saiu desse ponto e chegou nesse ponto. Né? Num ponto adiante aí. Mas quando a gente escuta, professor, eu não estou entendendo nada que você está falando. Professor, eu não entendi nadinha dessa aula de hoje. Isso é a mesma coisa, dar uma facada na alma da gente, né? Mas ao mesmo tempo, viu, Eduardo, eu sei muito bem, quando você me fala, professor, não entendi. Na verdade, eu sei que você entendeu. Só que o que aconteceu? Você não entendeu ou você não chegou no ponto que você queria chegar. E como eu entendo que é um processo, já está bom até aqui. No outro dia, vai ter mais até aqui. No outro dia, mais até aqui, até chegar um ponto que você fala, ah, agora eu entendi. Então, no sentido de que aí você chegou aonde você queria chegar. Mas cada conversa, cada aula, cada livro que você lê, cada palestra que você assiste, você vai tendo um passo no conhecimento. Ninguém entra numa relação de conhecimento sem ganhar nada. Sempre vai ganhar alguma coisa. Né? Quer comentar, Eduardo? Desligou o áudio. Aí, você Uai, quer comentar? professor. Eu acho muito bom assim, ó. Eu passei por um tempo que eu tive que ensinar algumas crianças a fazerem tarefa. Aí eu lembrava de quando era a minha época que eu estudava no exato. Eu morava com meu avô e com a minha avó. Eles não estudaram, né? Estudou só o terceiro ano do ensino fundamental. E as tarefas eram muito difíceis. Eu lembro que eu tinha que correr para os vizinhos para ensinar essas coisas. E eu não entendia nada. Aí agora eu tava ensinando as meninas, hoje em dia. Aí eu escutava essa impressão, ah, agora eu entendi. Aí eu fazia tudo certinho, dava uma satisfação tão boa. Vontade de ficar quase o dia inteiro, ficar ali ensinando, falando. É muito bom. Quando a gente está sentindo Satisfatório. utilidade, né? Sentindo-se útil, sentindo-se... E é um crescimento. Aí o que acontece? Agora vamos terminar a nossa conversa sobre Sócrates. E para terminar a conversa sobre ele, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Ele foi condenado à morte. Por quê? O governo entendeu que o Sócrates estava corrompendo a juventude. Por que ele estava corrompendo a juventude? Porque ele chegava em todos os jovens e começava... O que você está pensando do governo, por exemplo? O que você está pensando da economia? O que você está pensando aí da sociedade? E esses jovens começaram, então... Isso no método, na maiêutica e na ironia, né? E os jovens começaram a pensar e os jovens começaram... mas esse negócio está errado. Por que nós estamos aceitando isso? E, de alguma forma, ele causou nesses jovens esse estranhamento, esse incômodo. Inclusive, o Sócrates disse, eu sou um aguilhão. Aguilhão é um inseto parecendo um bichinho geográfico. Você conhece aquele... Eu esqueci o nome que a gente dá aqui em português, aqui no... É o nome técnico. Mas é um bichinho que entra na sua pele, sabe? Parece um bicho de pé. Só que a diferença é que ele vai fazendo mapinhas. É um fungo. Ele vai fazendo mapinhas na sua pele e fica os risquinhos por onde ele passa, entendeu? Não é um fungo, não. Não sei se é fungo ou se é verme mesmo, alguma coisa nesse sentido aí, sabe? Oxiurus, você já ouviu falar nesse bicho? Eu acho que é Oxiurus mesmo. E normalmente as pessoas queimam ele, né, para matá-lo ali, enfim. E aí, o que acontece? É um negócio que dá uma coceirinha. Eu tive esse negócio há muitos anos, graças a Deus, mas eu tô muito vermifugado e tal. Mas assim, dá uma coceirinha, um incômodo, e você não fica quieto, e aquele bichinho tá andando ali e tá mexendo com você. Que é justamente a atitude do Sócrates, certo? A atitude do Sócrates, que era aqui, olha. Ele conversava com os jovens, né? Chegava, conversava, etc. E aí, o governo, olha só, acusou de corromper os jovens e promover novos cultos e não aceitar os deuses que já tinham lá. Porque quando ele perguntava, o que você acha da religião? Tá. Você acha que é boa a religião? E chegava que a pessoa tinha a conclusão de que, mas essa religião não está sendo boa, não. Eu vou largar a mão dessa religião. E aí os tradicionais, o que eles fazem? Eles vão condenar aquele que está tirando os jovens de ideia, né?
Foi o que aconteceu com Sócrates. E aí o que aconteceu? Teve o julgamento, desculpa, né? 50 pessoas participaram. Quem que participava? Lembra lá da sociedade? Os cidadãos. Para ser cidadão tinha que ser nobre, tinha que ser da cidade, aquela E coisa dos toda. estados. É. Aí foi condenado. Qual que foi a sentença? Morte, né? E a execução era ele beber um veneno, certo? Ele foi condenado a beber um veneno. O nome do veneno é cicuta. É um veneno grego lá chamado cicuta. Hoje tem aí no mercado chamado suquita. Tô brincando, tá? Não tem nada a ver não. Então o Sócrates foi condenado a beber cicuta, que é um veneno, certo? Aí, agora presta bem, Eduarda. Ele tinha a oportunidade de fugir. Sabe? Ele, então, julgou, foi para casa dele, marcou a data que ele ia ter que beber esse veneno. Ele podia fugir. E você acha que ele fugiu? Não, ele não fugiu. Os amigos dele falaram, Sócrates, nós gozamos da sua fuga. Vamos embora, você não vai morrer aqui não, porque você não está fazendo nada de errado, Sócrates. Aí ele disse, olha, eu não vou fugir. Por quê? Porque eu não estou acima das leis. E pelas leis, pela democracia que eu defendo, eu fui julgado e condenado à morte. Então, por isso, eu vou me submeter àquilo que acontecia ali. E ele disse o seguinte, viu, Eduardo? Bom, se eu fugir, eu vou ficar vivo, mas eu vou ficar infeliz. Por quê? Porque eu estou descumprindo uma lei que eu acredito nela. Entendeu? Então, não tinha sentido ele fugir. Ele se recusou de fugir. E aí, ele, então, bebeu o veneno, né? Foi a decisão que ele pensou que mostraria para as pessoas. Nós temos que pensar, mas nós não temos que descumprir a lei. Entendeu? Nós temos que pensar, nós temos que criticar, nós temos que falar para a lei, você está errada, mas eu não posso descumprir a lei. Sabe? A estrutura, a justiça, a paz é muito mais importante do que o contrário dela. Entendeu? Então, ou seja, você pode falar no colégio militar, olha, eu não concordo com isso aqui no colégio militar, mas você, antes de você não pode não cumprir o que está sendo dito ali, né? Aí você pode conversar e quem sabe muda, mas até que mude, a gente cumpre com tudo. Isso é a parte tradicional do Sócrates, certo? Então, ele ensinou muita coisa. Ele ensinou a reconhecer a ignorância, saber que às vezes a gente não sabe, né? Então, ou seja, não, de fato eu não sei. E aí ele tem os dizeres que ele recebeu lá no oráculo, lá no templo de Delfos. Que primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, ô Eduardo e seus colegas, reconhece você mesmo. Olha para você e tenta descobrir quem é você, o que é você. Entendeu? Porque não é ninguém que vai dizer, Eduardo. Não, isso, a gente não descobrisse? Você tem tudo para ser infeliz. Se você não descobrir. Ou se você simplesmente aceitar o que o outro fala, o que você é. Porque, na verdade, é você que tem que se reconhecer. E nós já conversamos sobre isso no privado, você lembra? Né? Então, assim, é um processo que cada um de nós, e cada um vai ter seu tempo, de se reconhecer. Se você não se reconhecer, você não vai se satisfazer. É um procedimento para que você tenha sua satisfação. Olha lá. Saiba quem é você. Saiba quais são seus limites. Né? Aí, o que o Sócrates disse? O cara ele era um cara muito inteligente. Ele sabia demais, não sabia? Alguém tem dúvida que ele era um cara... Sabia. Mas o que ele disse? Só sei que nada sei. Aí ele ficou famoso por essa frase. Olha, pode até ser que eu saiba muita coisa, mas eu reconheço que eu preciso saber muito mais ainda. E isso foi o que tranquilizou o Sócrates, né? Só sei que nada sei. Mas o procedimento é para nós. Eu ainda não me conheço totalmente. Eu quero me conhecer. E cada dia que eu me conheço mais, aí aquela mesma história. Eu fico mais feliz comigo mesmo. E eu não fico triste quando vem gente má, viu, Eduarda? Vem gente má perto da gente e fala da gente. Ou fala pra gente.
e muitas vezes diminui a gente. Fala pra gente que a gente é pior do que a gente é. Isso não é justo, porque quem sabe quem é você. Outra pessoa, além de não saber, ela não tem direito de falar. E quando ela fala, ela atrapalha. E a gente precisa, então, de encontrar pessoas que falam coisas pra gente, que são coisas que fazem a gente ficar mais animado, fazem a gente ficar melhor, faz com que a gente busque coisas maiores, para que a gente seja mais feliz, né? É esse o procedimento que tem que ser feito. Mas você não tem que se contentar com as pessoas. Você tem que se contentar consigo mesmo, com aquilo que você causa em você. Tem uma frase que eu vejo principalmente em post de mulher, né? Tipo, eu sou muito feliz com a mulher que eu me tornei, né? Que eu me tornei. Então, ou seja, mostra maturidade, mostra desenvolvimento, mostra de fato felicidade e principalmente mostra orgulho. Orgulho da pessoa, então, se ter conhecido ou se ter reconhecido. Beleza, meninos? Então, essa é a atitude. E aí, pelo pensamento, pelo conhecimento, a gente, então, vai fazendo chega nesse ponto. Aí o Sócrates disse, né, Eduardo Vitória, só sei que nada sei. Aí ele foi lá no templo. E lá no templo, tinha lá as pitonisas, as moças, né, que consagravam a virgindade no templo, e elas recebiam as mensagens dos deuses. E elas falavam essas mensagens. E uma das mensagens que elas disseram, que os deuses disseram para elas dizerem, que foi a mensagem, né? Perguntaram lá, olha, um homem foi lá no templo, lá no oráculo de Delfos, e perguntou assim, ó, quem que é o homem mais inteligente? Aí o oráculo respondeu, o oráculo é essa mensagem dos deuses, né, pela sacerdotisa ali. Ele diz, Sócrates é o homem mais inteligente de toda Atenas. Quem que é o mais inteligente? É o mesmo cara que falou, eu só sei que nada sei. E os deuses que disseram? Esse é o cara mais inteligente. É o cara que não se contenta com pouca coisa. É o cara que está buscando conhecimento. É o cara que é feliz enquanto está na busca desse conhecimento. Né? Então, Sócrates ficou sabendo dessa resposta, ele ficou assustado, porque ele também acreditava nos deuses, acreditava nessas mensagens, né? Aí, após pensar com mais calma, olhou os homens, né? Aí ele foi olhando como que as pessoas agem, como as pessoas que às vezes não sabem nada acham que sabem tudo, as pessoas que não têm nada acham que têm tudo, né? As pessoas que querem aparecer mais do que ser. Aí sim, Sócrates entendeu o que o oráculo estava falando ali para ele. Entendeu? Então aí que ele então passou a falar para as pessoas, só é inteligente aquele que reconhece que é burro. Entendeu? Assim, eu tô falando por minha conta isso aqui, né? Então só é inteligente de fato aquele que sabe que pode aprender muito mais. Aquele que tem consciência e tem noção de que ainda tem muita coisa para fazer e para realizar. Entendeu? Essa é a condição de ser inteligente, né? Então, nesse sentido, a gente terminaria aqui essa conversa sobre Sócrates, né? E depois, quando a gente passar aí, a gente vê o que a gente poderia, então, dar continuidade ao nosso conhecimento. Meninos, na primeira aula de filosofia com vocês aqui, eu chamei vocês, convidei vocês a sermos amantes. Amantes de quem? Amantes da sabedoria. Eu, você, nós todos vamos amar a sabedoria. E esse amar a sabedoria faz com que a gente tenha experiências. Experiências de sabedoria. Experiências de conhecimento. E nós acabamos de conversar aqui sobre um grupo chamado sofistas e o próprio Sócrates, que tem uma diferença. Mas nenhum deles não são amantes da sabedoria. Ou seja, todos são amantes da sabedoria. E todos sentem a sabedoria na vida deles. E todos, então, desenvolvem a sua vida com base na sabedoria. E Sócrates foi até a morte. Para defender o quê? A sabedoria. Para defender que você, jovem, tem direito de pensar aquilo que você quer pensar. E você pode questionar. E você pode falar. E você pode criticar. E você precisa ser feliz. Você precisa ser realizado. E aí?
que vocês me falam? Profundo. Sério. Muito sério isso. É muito. É muito que a gente tem que parar e pensar. Uhum. É o Vitor Eduardo. Que só achei isso meio tenso, assim, que só foi falando e parece que foi refletir. Mó doido. Vai causando a gente, né? Uma vontadinha de estudar mais agora. Então, mas é isso, né? É essa experiência mesmo. E a gente fica feliz. E estudar sobre qualquer coisa, né? Ou sobre tudo. Tudo quanto há. E a vida vai. Tá bom, então, por hoje, meninos. Tá bom. A frequência, vocês lembram onde fica? No No mesmo seu. link, no mesmo link do blog, onde Eu já vocês preenchi. entram, certo? Um pouquinho acima da gravação das aulas passadas, né? Clica aqui para registrar sua frequência. E aí, vamos ver semana que vem como é que vai ser, né? Se eu vou propor alguma oficina, se nós vamos fazer recuperação. Vamos ver como é que é. O resultado vai sair hoje aí. A gente vai seguir a vida. Hein, professor? Aí a frequência não tem palavra-chave, não, né? Não. Ok, obrigado. Professor, eu não tô conseguindo achei. Fica aqui. Eu tinha esquecido.